Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Shalom, que a paz seja convosco. Vamos para a leitura, gente. Hoje temos a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho explicado do dia. Tá, gente? Estamos no terceiro domingo da Páscoa, tá? Exato. Dia 4, terceiro domingo da Páscoa, terceira semana do Saltério. Minha gente, vamos diretamente, tá, para a leitura. Só lembrando uma coisa, tá, gente? Este canal, o título dele é Falando de Deus para Todos, tá, gente? O objetivo aqui é esclarecer, né, poder descomplicar a sua mente em relação à Bíblia e de uma forma mais didática procurar fazê-lo entender melhor as escrituras para compreender que você precisa buscar a sua salvação, tá, gente? E isso é uma coisa gravíssima. A leitura é muito importante, eu não poderia deixar passar batido, tá, minha gente? Então eu vou começar logo para não perdermos tempo, tá bom, gente? Pega lá a sua Bíblia. A primeira leitura é Atos dos Apóstolos. Nós já passamos pelos Atos dos Apóstolos no capítulo 5, tá? Eu vou ler a leitura e vou rapidamente relembrar-vos, né, o que foi falado. E aí depois nós vamos para a segunda, tá bom, gente? Então, você já pegou a sua Bíblia? Pega lá, abre lá no capítulo 5, tá bom, gente? E aí você vai até lá o versículo 27, tá? E aí do 27 vai para o 32, depois para o 40 e depois para o 41, tá, gente? Não é numa sequência, né? E isso, gente, não vai mudar em nada, tá? A mensagem, o propósito, tá, desta leitura. Então vamos lá. Pegou aí, vamos acompanhar, minha gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos lá. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas. Vamos ver se é isso mesmo, a gente vai falar errado. Bom, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus Cristo, né? Vergonha estava no outro livro, né? Na outra leitura. Na outra leitura, acho que eu li foi Deus convosco, tá, gente? Mas o significado é o mesmo. Então, ó, eu vou relembrar aqui. Essa passagem, né, a gente lembra que foi um conflito, né, que aconteciam muitos conflitos naquela época. Era uma fase de conflitos. E o sinédrio, gente, é como se fosse uma corte, né? E como já tínhamos falado também, tá, gente, o sinédrio, ele era o conselho religioso judaico, tá? Só que esse conselho religioso judaico, ele fazia tudo, né? Fazia as leis, aplicava
e ainda julgava. E na parte da religiosidade, né, judaica, então, minha gente, eles usaram, né, muito do poder, da vaidade, né, isso daqui nós falamos muito sobre isso, né. Então, se você puder, você volte nos vídeos anteriores e veja lá na leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Lá vai estar mais explicado. Aqui eu vou só passar realmente, assim, os títulos, tá? Pra gente relembrar. Vocês lembram do conflito com o Sinédrio, né? Onde os apóstolos, apesar da proibição do Sinédrio, continuavam a pregar a ressurreição e a mensagem de Jesus Cristo. Depois a obediência de Deus, eles já não obedeciam mais aos homens, às autoridades, aos fariseus e escribas, né, e todos os seus parentes que estavam lá. E eles criaram coragem, porque eles eram em número menor, né, e eles enfrentaram, né. Nós não seguimos a homens mais, mas Deus, antes que aos homens, Deus, tá, gente? Mesmo diante daquele sofrimento todo que eles estavam vivendo, né? E prisão atrás de prisão, né? E depois, testemunho da ressurreição, né? Eles declararam a ressurreição de Jesus como um fato histórico e central, isso é mais importante, para a fé cristã, e se consideram testemunhas deste acontecimento. Isso daqui falamos, eu só estou relembrando. Alegria no sofrimento. Apesar de serem açoitados e proibidos de falar, os apóstolos saem do sinédrio alegres, pois consideram que o sofrimento por causa de Jesus é uma honra. Claro que é, gente, né? Claro que é. Então eles entenderam, né, tudo. Eles entenderam que Jesus, tudo que Jesus falou, chegou à compreensão total, né? Então aí eles entenderam que Deus é o Deus que está acima de tudo, né, e de todos. Ele é a lei. Então, o significado para a fé católica, né, principalmente a fidelidade à palavra, né, esta passagem incentiva a fidelidade, a obediência, né, ser fiel à palavra, ser fiel a Deus, antes de ser fiel a marido, a esposa, a parente, a amigo, a conhecido, a irmão da igreja, qualquer um, tá, gente? Deus em primeiro lugar, é Deus acima de tudo e de todos, tá, gente? Importância da testemunha. A leitura enfatiza principalmente a importância de testemunhar a fé em Jesus, mesmo que isso implique em sofrimento. Então, por este motivo também a oportunidade foi me dada para que eu pudesse dar a vocês o meu testemunho. Um deles importante, né? E onde eu tive uma experiência, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai Todo-Poderoso, né? E no mesmo lugar. Então, quem quiser ver também pode voltar nos vídeos anteriores, que ele está dividido em duas partes, tá, gente? E eu aproveitei esse momento porque é importante que o testemunho nosso sempre ande, né, colado, né, com o Espírito Santo, como já falávamos antes, o Espírito Santo, ele sempre está juntamente, colado com o testemunho, tá, gente? Porque ali, naquele momento, a pessoa do Espírito Santo, que não nos é um mistério, tá? Nós não sabemos quem é, como que ele age, né? E de que formas, que maneiras, mas sabemos que ele age sim e que ele tem um poder imenso, tá? E eu pude relatar isso para vocês. Depois, temos a alegria na fé, tá? A obediência a Deus, eu já falei, né, gente? A gente tem que obedecer a Deus antes dos homens sempre, não é? Você tem que obedecer quem crê em Deus, né? Se o seu esposo crê, a submissão não é você dizer sim, sim, sim para tudo. É você estar de acordo, por quê? Porque duas pessoas que são casadas são uma, né? Então, ali tem dois em um.
Então, se os dois não têm a mesma mente, o mesmo objetivo, né, o mesmo foco em Jesus Cristo, nosso Senhor, e na sua salvação, e já compreenderam, né, a importância da missão de Jesus Cristo ter vindo até aqui na Terra e ter morrido por nós, feito o sacrifício na cruz. Se você não compreendeu isso e dentro do seu casamento, gente, o casamento vai ter uma divisão mais cedo ou mais tarde. E isso daí também aconteceu comigo, como eu falei lá no meu testemunho. Depois, a alegria na fé. O texto celebra a alegria que pode ser encontrada na fé e na obediência a Deus, mesmo em momentos de sofrimento. Então, mesmo que você sinta muito sofrimento, mas você sabe, mesmo que você sinta um sofrimento, tá, gente? Porque sofrer não é bom, lógico, né? Mas sofrer, se você, minha gente, sofrer com Deus é bom. Eu sei que é estranho falar isso, mas você vai ficar mais próximo de Jesus Cristo, mais próximo de Deus. Você vai ter mais confiança, você vai ter mais fé, tá? Quem crê, porque quem não crê se desespera, né? E aquele que crê, por mais que ele sofra, ele crê que tudo isso vai passar e passa, tá, gente? Passa e eu sou o testemunho disso. Então, vamos para a segunda leitura de hoje. Vamos lá, então. Pega lá a sua Bíblia, tá? Aonde? Aonde, minha gente? Lá em Apocalipse, tá? Lá onde todo mundo morre de medo. Não tenha medo, não tenha medo. Você que tem Jesus no coração, não tenha medo de nada nesse mundo, tá, gente? Não tenha medo de nada, porque você pode passar o que você passar, mas Deus vai te honrar, tá? Leitura do livro do Apocalipse de João, tá? Capítulo 5, tá bom, minha gente? Do versículo 11 ao 14. Leitura do livro do Apocalipse de João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus, né, minha gente? Então vamos para a explicação. Rapidez hoje. Hoje é rapidez. Então, gente, vamos lá para a leitura. A explicação, tá? Perdão. Do 11 ao 14, da nossa leitura do Apocalipse, a gente vai ver sobre os anciãos, tá, gente? Sobre os animais, toda essa cena, né? Antecipa o tempo em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você vai ver em Filipenses, tá, minha gente? Filipenses. Para você que não conhece, né, minha gente? Você vai achar na Bíblia. Você pode pesquisar. Gente, esse versículo, né? Que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá em Filipenses, capítulo 2, né, versículo do 10 ao 11.
É muito lindo, né, minha gente? Até tem uma música. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, ou proclamará, né? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então vamos para a leitura, a explicação, tá, gente? Vamos continuar com a nossa explicação. Porém, eu vou pegar os temas principais, tá? Porque o objetivo hoje é destrinchar o evangelho do dia. Então vamos lá, minha gente, vamos aprender juntos, tá bom? Gente, eu jamais, eu já li a Bíblia, não toda a Bíblia, mas já li boa parte dela e tem pessoas que já leram muitas vezes, gente, tá? E toda vez que você lê, você tá aprendendo novamente. Por quê? Porque você vai ler e vai ver outras informações, você vai ver de um modo diferente, né? E você vai aprender sempre. Eu jamais vou me achar alguém com alguma importância, tá? Ou que domina, ou que entende tudo. Gente, eu não entendo nada e eu não sei nada. Eu pego a Bíblia para poder ter essa compreensão, para poder guiar a minha vida, tá? Gente, senão a vida da gente fica como? Vazia, vazia, né? Esse vazio existencial, como eu já falei antes, essa carência, ela só é preenchida quando você se esvazia do seu ego, quando você se esvazia do egoísmo, da vaidade, do orgulho, de querer achar que tem algum direito sobre o outro, né? E esta questão é muito importante, né? Porque a salvação, ela é única e intransferível. Não tem como você passar a sua cota de pecado para outra pessoa, gente. Não tem, tá? Mas, vamos lá. A gente, quando lê novamente, né? O Apocalipse mesmo, já li muitas vezes. O Apocalipse, ele é para quem gosta de escatologia, ele é um código, né, gente? É um código que, na verdade, ele não tem como saber exatamente o que vai acontecer, né? Na ordem, como vai ser. A gente tem na Bíblia, eu vou ler aqui, vou explicar da forma mais didática possível, né? Para que você possa compreender. Porém, o arrebatamento, né? Todos têm dúvidas, né? Mas nós vamos tirar as nossas dúvidas e aquilo que não está esclarecido por completo, se está assim na Bíblia, porque assim Deus o quis, gente, né? Então, respeitemos a vontade de Deus. Então, ó, em Apocalipse, né, do capítulo 5, do versículo do 11 ao 14, essa visão celestial que João teve, né, do céu, da terra, do mar e inferno, se unem para louvar o Cordeiro Jesus Cristo, né, e o Pai, reconhecendo a dignidade da adoração divina em ambos. A visão destaca a adoração universal e a completa dignidade do Cordeiro, que recebeu louvor, honra, glória e poder, demonstrando a igualdade do Filho com o Pai na divindade. Aí depois, gente, os principais temas aqui, né? Hoje eu nem entrei tanto nas curiosidades, né? Vou pegar mesmo só os temas principais e lembrar para que possamos entrar no Evangelho do dia. Então, primeiro, adoração universal, tá? O texto descreve uma multidão de anjos, seres viventes e anciãos, unindo-se ao louvor do Cordeiro que foi morto. Essa adoração se estende a todas as criaturas do céu, da terra e no mar. Depois, dignidade do Cordeiro. O que significa dignidade do Cordeiro? O Cordeiro, que é Jesus Cristo, recebe o mesmo louvor, honra, glória e poder do Pai, demonstrando sua igualdade divina.
A visão enfatiza a dignidade de Jesus como um ser divino que merece adoração. Gente, nos templos faziam adorações, né? Faziam, sacrifícios para muitos objetivos ali, né? Muitos objetivos. Cada um com seus objetivos faziam seus sacrifícios, né? Quando Jesus Cristo veio e ele foi santo, né? E ele é santo em sua perfeição, né? Ele e todo a trajetória dele, o sacerdócio dele, né? Finalizado no sacrifício, porque o sacrifício que ele fez, este cordeiro significa Jesus Cristo, tá, minha gente? Como o sacrifício perfeito. A partir deste sacrifício não haveria mais sacrifícios, né? Porque o que agrada a Deus não são sacrifícios, né? Mas sim o amor real, verdadeiro, né? O louvor, a obediência, né? E assim por diante, como já como temos vindo, como temos estudado aqui na palavra. Depois, dignidade do cordeiro. Essa aqui já falamos, né? Então, o hino de louvor. A passagem é interpretada como um hino de louvor a Deus, onde todas as criaturas se unem para proclamar a glória e o poder de Deus, tanto do Pai quanto do Cordeiro. E, gente, toda essa parte aqui ainda vai acontecer. Se prepare, tá, gente? Prepare a sua salvação, prepare. Todas as leituras que nós fizemos até agora nos orientam ao que fazer, tá? Obediência, eu creio, né, a obediência, ela juntamente com... Porque não adianta você ser falso, gente, você fazer as coisas e não fazer com o seu coração, porque nosso Senhor conhece o coração de cada um. Então, esta passagem, ela é interpretada como um hino de louvor, porque quando Jesus Cristo voltar, todas as criaturas vão se unir e proclamar a glória, né? E o poder de Deus, porque tanto do Pai quanto do Cordeiro, né? O Cordeiro imolado. O Cordeiro imolado, ele foi o último sacrifício de Jesus Cristo, né? E a representação dele é o Cordeiro na sua inocência, né? O que ele representa é isso, a inocência, né? O cordeiro, gente, ele tem um significado tão grande. Tem tantos significados, né? Mas é uma vítima, né? Porque ele é inocente, então ele foi feito, né? Foi feito como um sacrifício, porque ele foi injustamente, foi feito isso injustamente, né? Com Jesus Cristo. Então, Jesus é o cordeiro imolado, né? Pois ele morreu na cruz para redimir a humanidade, né? Do pecado, né? O sacrifício perfeito. A morte de Jesus é vista como um sacrifício perfeito, porque é considerado a única solução para a reconciliação entre Deus e a humanidade, diferentemente dos sacrifícios animais no Antigo Testamento, né? É diferente. O sacrifício de Jesus é eterno, é suficiente para o perdão dos pecados, tá, gente? Porque antigamente os cordeiros eram sacrificados para o perdão, né, para a remissão. O sangue era aspergido como sinal de expiação, né? E Jesus, no Novo Testamento, é o Cordeiro Pascal, tá? Que tira o pecado do mundo, representando o cumprimento definitivo da profecia do sacrifício animal. Gente, essa imagem do Cordeiro, ela é tão forte, tão forte, porque quando você vê um Cordeiro, você vai compreender isso, né? Como quando você vê um Cordeiro, você vê inocência, você vê ali um ser, né, puro, né, um cordeirinho inocente. Então, Jesus era assim,
vamos para a continuação, tá, minha gente? Então, a gente tem que entender a divindade, né? Quando se fala da importância da adoração, né? Da importância do louvor e porque por que se fala da dignidade do Cordeiro, né, minha gente? Porque as pessoas às vezes não compreendem, mas Jesus Cristo, ele se tornou o rei, né? Ele é uma majestade, então ele é digno de louvor, de honra, de glória, porque ele cumpriu a sua missão, né? Dada por Deus, né? Foi Deus quem deu todo o poder para ele e o exaltou. O hino de louvor, a passagem é interpretada como um hino de louvor a Deus, onde todas as criaturas se unem para proclamar a glória e o poder de Deus, do Pai, tanto do Pai quanto do Cordeiro, tá, gente? Então, para fechar do Cordeiro, eu acho que eu consegui me fazer clara, né? O contexto teológico, a visão de Apocalipse, tá? É uma celebração da natureza teocêntrica de Deus e da importância de louvar e adorar a Deus em sua totalidade, incluindo o Cordeiro, tá? De novo, a visão, né, é uma celebração da natureza teocêntrica, tá? Então, tudo gira em torno, tá, de Deus, incluindo o Cordeiro, tá? Na sua totalidade, devemos adorar Deus, né? A importância desse louvor, tá? A gente não pode louvar a Deus e não incluir o Cordeiro, né? Essa celebração da natureza, né? A doutrina, gente, porque aqui, como eu falei para vocês, teocentrismo, né? Significa assim, ó, que existe uma doutrina, uma crença, né? Que é o tel, significa o tel nessa parte. Agora, o centrismo é Deus, tá? E Deus, Deus deu o poder dele, né? Para Jesus Cristo. Então, como já havíamos falado, existe a trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, não temos como não considerar Deus como o centro de tudo. Ontem também eu falei no vídeo para você não ter medo de falar que Jesus é Deus, tá, gente? Porque ele mesmo disse isso, né? Na leitura. Quando disse que, quando Filipe perguntou para ele, né? Que se não me engano, se mostrasse, né? O Pai bastaria. Mas Jesus falou para ele que ele não estava vendo o Pai se o Pai estava com ele e ele estava com o Pai, né? Então, mas Filipe não tinha compreendido direito ainda, né? A gente sabe. Agora vamos continuar. Eu só queria explicar a parte do teocentrismo para vocês não se confundirem, tá, gente? Então, vamos para a próxima. A importância da adoração. Então, o texto convida os leitores a se unirem ao louvor celestial, né? E a reconhecer a dignidade do Cordeiro, demonstrando a importância da adoração como uma resposta à salvação e à graça divina. Então, minha gente, aquele que crê é um processo, né, gente? Quando ele crê que Jesus fez o sacrifício, que morreu e ressuscitou em 3 dias, como as profecias do Velho Testamento já anunciavam, se você crê nisso, é um passo que você dá. Quando você entende o amor, né, pelo qual Deus Pai fez isso, né, através do seu Filho, que você entende que foi por amor à humanidade, você desenvolve o seu amor também. E você vai pedir isso, né? Porque quando você crê, você vai orar, você vai desejar, né? E na oração você vai pedir. E Jesus disse que aquele que pede, né? Ele garante, né? Ele garante
fazer a sua vontade conforme se você estiver em obediência. Esta obediência, quando você é obediente, que você quer se santificar, a importância da Eucaristia, quando você busca a sua santificação, depois dessas etapas, né, que você compreende o sacrifício, que você compreende que foi por amor à humanidade, que você compreende que Deus é o dono, né, é a lei maior, né, e é a lei do amor, você começa a entender, né, o quanto que Deus nos ama e o quanto que o nosso amor por Ele vai se desenvolvendo. Então, depois disso, gente, para você continuar nesta graça, né, de ir na sua santificação, você tem que comungar, né, porque é muito importante isso, né, nós já falamos sobre a Eucaristia, né, e a importância da Eucaristia, né, se você pudesse ir todo dia na missa, tá, e participar, né, e fazer os sacramentos, né, que você puder fazer os sacramentos para que você tenha todos os benefícios que vão ser dados, né, por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, minha gente, né, você é de graça, né, basta você obedecer às ordens, às leis de Deus, né, minha gente, não a dos homens, não a vaidade. Então, quanto mais você se santificar, mais você vai compreender, mais você vai adorar, e isso é natural, né? Então, sobre isso é isso, porque ainda falta o principal, que é o Evangelho. Sobre essas coisas nós já falamos também, tá, gente? Sobre esse texto aqui, sobre a adoração, tá? Como resposta à salvação e à graça divina. O que é a graça divina, minha gente? Viver na graça é viver em paz, né? Como é bom viver em paz, viver na graça do Senhor nosso Deus, né? Não existe coisa melhor, né? Você é renovado todos os dias quando você vai na missa, comunga, você participa, você entende também que dali vem a obra, né? Não é a obra que vai te salvar, mas a obra é é o reflexo, né? A obra, quando que você começa a fazer a obra? Quando você compreende, né, a importância de ser discípulo de Jesus Cristo, né? É isso, minha gente. Espero que eu tenha sido clara, né? Em resumo, Apocalipse é um hino de louvor universal, onde todas as criaturas se unem para adorar a Cristo, né, minha gente? E o Pai, o Cordeiro e o Pai, reconhecendo sua dignidade e poder divino. A passagem destaca a importância da adoração como uma resposta à graça e à salvação. Então, gente, você continuando, né, fazendo todos os sacramentos, caminhando nesta jornada de santidade, né, você vai ter sim a salvação divina. Deus te promete isso, tá? Vamos para o Evangelho agora. Então, minha gente, como eu falei, a salvação é a única, tá? E é intransferível, não tem como outra pessoa pagar por você, não tem como a outra pessoa salvar ou pagar pelos pecados, não tem, é você que vai sofrer as consequências das suas escolhas, e você vai ter a salvação ou purgatório e inferno, tá, minha gente? Então, essa é uma verdade absoluta, não tem nem como discutir, tá, minha gente? Então, assim, ó, se você já compreendeu todas essas coisas, né, e você já entendeu que a obra não salva, mas que é uma consequência desta conversão, né, que vem de um processo, né, de santificação, você entende isso, né, completamente. Então é um prazer imenso, né, não tem nada de nenhum sacrifício fazer as coisas para o nosso Senhor, né, é uma honra, né, poder. Então, assim,
como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito grata a Deus pelas coisas ruins, principalmente, né? Porque foi as coisas ruins que fizeram eu crescer, né? Que me fizeram evoluir, que me fizeram aumentar o meu amor, a minha fé, né? Em Jesus Cristo, cada dia mais e mais, tijolinho por tijolinho, né? Construindo cada dia mais um pouquinho, né? A minha jornada rumo à salvação. Esse é o meu objetivo, tá? Com os olhos na cruz de Jesus e não nas pessoas ou nos homens, né? As pessoas, minha gente, aquelas que te criticam, ou você tem que entender uma coisa. Você não tem que agradar, né? Eu já fui muito criticada, né, por falar isso. Inclusive, isso me custou algumas coisas, mas não tem problema, né? Eu não babo padre, tá, gente? Não babo padre nenhum, nunca vou babar, tá? Agora, eu sou obediente ao padre, tá? Que tem o coração de Cristo e é o sacerdote representante dele aqui, tá, gente? Aquele que segue Jesus Cristo no seu todo, tá? E nas suas ações, principalmente nas suas ações, vemos realmente ali, né, Cristo, né, uma imitação de Cristo. Claro que nenhum padre é perfeito, né, mas se ele segue Jesus Cristo, ele cumpre, né, se ele segue Deus e ele cumpre com todas as com toda a obediência, né, que deve ter, né, o bom pastor para suas ovelhas, né? Ele que é o bom pastor, ele não divide o seu rebanho, ele não deixa que nenhuma ovelha vá embora, né? Este que realmente representa, né, Jesus Cristo, que foi o bom pastor, este que segue Deus, que segue o seu evangelho, né? Este eu respeito, tá? Mas quem eu amo é Jesus Cristo, tá? Quem eu amo é Jesus Cristo. Esse eu respeito. Esse eu, se ele falar para mim, olha, faça isso, eu sei que ele vai estar dizendo a coisa certa, não é? Porque Deus vê tudo. Deus vê tudo. Não adianta você ir na igreja, né? Ser um fariseu da vida, né? Que só é bonito por fora, né? Parece um santo só por fora, mas por dentro é sujo, né? É sujo de pensamentos, de críticas, de tudo, né, minha gente? Então, assim, eu, pelo menos, gente, o que eu desejo, o que eu falei já pra vocês aqui, o meu desejo é fazer aquilo que Jesus Cristo mandou, ide e pregai. Eu não prego ainda, né, porque eu preciso passar por todo o processo, né. Então, aqui, o que eu faço? Eu faço o estudo bíblico, né, e mesmo assim tem que ter também um processo de aprendizado, né, mas é como eu falei pra vocês, eu não vou chegar aqui e vou dizer que entendo tudo, eu não entendo tudo. E eu aprendo junto com vocês, né? E isso para mim é grandioso, é maravilhoso, é uma bênção, é um agradecimento. Vocês não têm noção, gente. Eu posso estar ruim. Às vezes eu tô... É difícil eu estar desmotivado. Eu nunca tô desmotivado em relação a Jesus Cristo. Nunca tive. Jesus é o centro da minha vida. Sempre foi, tá? Só que, como eu falei para vocês, até termos essa consciência, ainda mais sem uma base boa, demora. Agora, quando você tem uma base boa, né, é muito melhor, muito, muito melhor, tá, gente? Então, esta passagem destaca a importância da adoração como uma resposta à graça e à salvação divina. Você não vai salvar o outro, não pense isso. Não tem essa soberba, né? É uma soberba você pensar que vai salvar alguém. Nem o padre salva, gente, tá? Só Jesus Cristo que tem esse poder. Só Jesus Cristo que tem esse poder, tá? De salvar, tá? Coloque isso na sua mente, de vez por todas, tá bom? E em relação aos seus irmãos que estão fazendo a obra de Jesus Cristo, se una também com ele, né?
Eu, por exemplo, gente, eu procuro ir atrás de pessoas para que eu possa aprender mais, né? O que eu quero é buscar mais. Então eu não vou colar com alguém que eu não vou andar com alguém ou eu não, nem vou conseguir ter uma conversa, né, com alguém que é mundana, por exemplo, né? O que eu quero é me unir com pessoas que têm conhecimento, né? Se eu pudesse pegar, eu não quero falar nele, logicamente, mas se eu pudesse conviver, né, com alguém, um padre, uma pessoa, né, que tem bastante conhecimento, né, se eu tivesse a oportunidade de conviver diariamente, é isso que eu ia fazer da minha vida, né, porque eu ia aprender ainda mais, né, porque isso pra mim seria tão maravilhoso, gente, mas como não tem, mas assim, eu não posso conviver junto. A pessoa, os padres hoje em dia, gente, eles são ocupados demais, como eu tinha falado anteriormente. É muito trabalho, é pouco padre, as pessoas não querem mais sacerdócio, entende? Então, não tem mais tempo antigamente, né, eram os padres que davam catequese, né? Eram os padres que iam nas casas, né, dar unção, era assim, hoje em dia, pela grande quantidade há muita necessidade, tá? E poucas pessoas que têm autoridade, né, para poder fazer, então, as coisas que os padres faziam. Por exemplo, a catequese, né? Hoje em dia tem catequistas, né? Os mestres, né, que trabalham. Por quê? Porque falta gente, nós temos que orar para pedir mais pessoas, para que possamos ser mais orientados, para que possamos ser salvos, minha gente. E isso a gente ajoelha, a gente coloca o joelho no chão e honra a Deus, pede para Ele que Ele manda, porque Ele entende isso e Ele quer isso, entende? Só que nós precisamos pedir, não adianta ficar só no pensamento, a gente tem que ajoelhar e pedir, tá? Pedir. É isso, gente. Vamos para o Evangelho. Vamos lá para o Evangelho. O Evangelho você vai pegar João, tá? Pega lá sua Bíblia. Você vai lá em João, capítulo 21, tá? Do 1 ao 19, tá, gente? Então, Jesus Cristo ressurgiu por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Compaixão, tá, gente? Olha esse coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo? Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Não sabiam quem era Jesus. Nós já lemos também esse texto, gente. Tá? Mas eu vou relembrar vocês, tá? Esse aqui eu vou relembrar. Tá? Lembra que nós falamos que Jesus não tinha a mesma aparência física, né? Não tinha a mesma aparência física, que só depois, né, quando ele fala ou quando ele deseja se mostrar, aí sim eles reconhecem, né? Mas nós vamos chegar lá. Então, já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram,
pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então a discípula a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Tá? Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Gente, logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Então, eles foram pescar, mas tinha peixe lá e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Vamos para a explicação? Minha gente, dá para ver aqui que o chamado de Jesus Cristo, né, é irrevogável, não tem volta, tá, gente? Não tem volta, não tem. Quando você conhece, minha gente, você, dentro do seu ser, você entende que é irrevogável. O que significa irrevogável, né? O que significa irrevogável, minha gente? Não tem volta, gente. Não tem volta, tá? Não tem como anular, não tem como dar para trás, gente, tá? Bem no português direto, não dá para trás mais não, você só vai, tá? Não tem como voltar, tá? Então, ó, vamos lá. Jesus aparece a seus discípulos pela terceira vez, como falamos aqui. Vamos para uma explicação um pouquinho mais detalhada, né? Mas curta, porque como eu já tinha explicado esse vídeo, e está lá nos meus vídeos, tá, gente? Lá está, assim, ó, detalhada mesmo, né? Eu não vou detalhar, porque senão vai ficar 2 vídeos, e esse não é o objetivo, porque ninguém quer mais ver vídeos longos. Porém, eu não estou aqui para agradar aquele que não quer ver vídeos longos, minha gente. Eu estou aqui para agradar a Deus, nosso Pai, que está lá nas alturas. E aquele que busca Ele, está colado comigo, tá, minha gente? Ele está colado e eu estou colada com Ele, tá? E nós dois estamos colados com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A aparição de Jesus. Após a ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos, incluindo Pedro, né? No mar de Tiberíades, na Galileia. Até falamos sobre o mar de Tiberíades, né? Ontem.
A restauração de Pedro. Jesus percebe a dificuldade de Pedro, né, que havia negado por 3 vezes, e o restaura, perguntando 3 vezes se ele o ama, né? Eu imagino, gente, Pedro, né? Imagina a situação, gente, você sendo... Tem muita gente que gosta muito de Pedro, né, que se... Não é se compara não, mas se identifica com Pedro, né? Se identifica com Pedro, né? E até ontem falamos sobre isso, né? Eu me identifico mais com Paulo, né? Porque Paulo, gente, não que eu me... Assim, ó, a gente aqui não é nada, gente, tá? Que fique claro isso. Mas a gente gosta, a gente ama, né? Os apóstolos. Então não tem como, minha gente, tá? Todos ali eram importantíssimos, tá? Todos ajudaram Jesus Cristo. Por causa deles nós temos a Bíblia, gente. Nós temos que ser gratos, cada um, né? Pedro amava Jesus Cristo. Pedro amava. Pedro matava por Jesus Cristo, né? E Paulo veio depois, né? Ele veio depois, ele não viu Jesus, né? Como não viu, não conviveu como os apóstolos, né? Ele chegou atrasado, vamos dizer assim, né? Isso ele mesmo fala, ontem também falamos disso, mas eu conheço muitas pessoas, né, que se identificam muito com Pedro. Já eu sou uma pessoa que admiro muito o apóstolo Paulo, né? São Paulo, apóstolo, né, gente? Eu admiro demais, muito, 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 muito. E eu admiro muito a persistência dele, né? Muito, muito, muito. Todos, gente, todos, não tem assim, ó, todos, tá? Cada um ali foi diferente para que nós pudéssemos realmente nos identificarmos, gente, né? Então vamos lá. A importância do amor. Jesus enfatiza que o amor por ele é a base para o cuidado das ovelhas, né? Mostrando que a missão apostólica é alimentada pelo amor, não pelo egoísmo, pela vaidade. Gente, eu vou contar um negócio aqui para vocês que eu já ouvi, né, de um sacerdote, né, que precisava trabalhar a sua imagem, né, trabalhar a sua imagem. Quando eu ouvi isso, na verdade, anteriormente, né, eu já tinha percebido, né, que algo errado ele tinha. Eu não gosto de julgar, né, porque eu não tenho esse dom aí, não. Longe de mim que eu não quero julgar. Mas a gente fica com o pé atrás quando a gente não sente aquela confiança, segurança. Mas eu já ouvi, né, essa frase assim. Eu preciso trabalhar a minha imagem, né, de um sacerdote. Quando eu escutei isso, aí eu já entendi que não que eu estivesse no lugar errado, porque a casa é de Jesus Cristo, né? A casa é de Deus, não é do padre, tá, gente? Lembrando que, gente, eu andei por muita igreja, só que eu não posto nada da minha vida. Agora que vocês estão vendo aí, porque a igreja que eu estou indo atualmente, porque antes de chegar nessa igreja, eu fui em várias igrejas, muitas igrejas mesmo. Mas conversei com vários padres, né? Muitos padres maravilhosos, outros, né? Tem infelizmente isso, né? Como eu escutei numa homilia, né? Na minha paróquia, na Santa Ana. E eu escutei o padre falando, né? Que ele como representante, ele sabe porque ele já conheceu vários que caíram, né? Pela soberba, pelo egoísmo, pela vaidade, por milhões de motivos.
E então você vai encontrar, como eu já falei também em vídeos anteriores, padres e padres, irmãos e irmãs, pessoas e pessoas. Mas ouvir isso de um representante de Jesus Cristo é de chorar, minha gente. Dá vontade de chorar. Eu preciso trabalhar a minha imagem. Oi? Aí a gente conhece, né, gente? Gente, o representante de Jesus, ele vai representar Jesus. Ele vai trabalhar a imagem de Jesus. Jesus, né? Não é dele, é de Jesus. Ele sempre vai louvar e colocar Jesus lá pro alto, tá? E outra, quanto mais ele é santo, mais ele vai ser tentado pelo demônio. Escutem isso não é brinquedo não. E não é um, tá? É falanges, tá? São exércitos de demônios, tá? E não pense que eles são burros não, tá? São bem inteligentes, mas muito espertos, tá, minha gente? Facção. Então, ó, isso que acontece. Por isso que o mundo hoje, ele tá tão podre, né? Que até os padres, coitados. Por isso que você tem que orar. Você tem que orar. Ora pelo seu padre da sua igreja. Ora muito, 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 porque a oração é importante. A oração é uma arma contra o demônio. Reza o terço. Reza o terço. Ajoelha e reza o terço. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês aqui. Lá no meu Instagram eu postei para vocês verem a capela Nossa Senhora Aparecida, né? Uma capela bem simples, bem humilde, maravilhosa, que é tudo que eu gosto, tá? Tudo que eu amo é a simplicidade. Eu amo coisas simples, tá? E todo primeiro sábado do mês, até eu vou colocar isso aqui, senão eu não posso esquecer. Hoje falaram isso pra mim. Tem a oração das 1000 Ave Marias, tá? Você que é daqui do Rio, que mora perto do Recreio, né, perto da Pedra, né, perto de Guaratiba, né, que a Igreja Santa Ana, ela é a paróquia. A capela faz parte dessa forania da paróquia. Então, quem quiser ir, né, ir lá rezar, eu vou estar lá, gente. Você vai me encontrar, tá? Eu e com certeza mais alguém, tá? Com certeza. Eu me empolgo e falo as coisas, né? Não é empolgada não, tá, gente? Eu sou uma pessoa motivada, tá? Pelo desejo, tá? De dar o melhor que existe em mim, tá? Neste mundo, nessa terra aqui. Fazer o que eu posso e o que eu não posso, tá? Fazer o possível e o impossível, tá? Para poder um dia, tá? Habitar no templo do Senhor e ver as maravilhas dele, né? Gente, vamos continuar. Senão eu começo a falar. Gente, eu amo. Então, eu só falo disso. O que eu gosto também, eu gosto de falar também sobre CrossFit, tá? Se você quer saber sobre CrossFit, gosto muito, tá, gente? Adoro. CrossFit, treinamento, adoro. Não tem nada a ver com esse assunto aqui, mas não é só isso também não, tá? E dieta. Dieta, CrossFit, treino, tá? Adoro essas coisas assim. Vamos lá, então. Mas eu gosto mais daqui, tá, gente? Gosto mais desse tema aqui. Então, essas reflexões católicas, né? Nós paramos aqui, ó, no cuidado das ovelhas. A previsão da morte de Pedro, tá? É o próximo tema. Jesus revela a Pedro que ele também sofrerá na cruz, como forma de glorificar o nome de Deus, tá? Tudo é por ele. O centro é ele, tá? Confirmando que o sentimento de Jesus implica na renúncia de si mesmo. Se esvazia para se preencher do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Pedro, tá, gente? Depois, quando ele fez a cura lá, né? Lá onde a gente também fez o vídeo, tá, gente? Que eu não vou entrar, porque senão eu vou falar, ficar falando aqui e não vai parar nunca. O convite ao seguimento. Jesus convida Pedro a segui-lo, né? Mostrando que a missão apostólica é um chamado constante a viver a fé e amar como ele,
tá? Então, ó, Jesus convida Pedro a segui-lo, tá? Essa missão apostólica é um chamado constante a viver e amar como ele. E também, aqui, Jesus Cristo já dava um spoiler, né, do que ia acontecer com Pedro, tá? E isso também serve para você. Você não espere flores e honrarias, eu já falei isso também aqui, né? Você não espere nada de ninguém aqui, tá? Nem de mãe, nem de pai, nem de filho, nada. Todos esses vão te decepcionar. Isso daí é normal, gente, tá? Quem é humano decepciona. Até os padres, tá, gente? Mas aquele que segue Deus realmente do fundo da sua alma, ele é difícil de te decepcionar. É difícil, é difícil, é difícil, tá? Por quê? Porque ali tem um Deus que existe, né, gente? Por trás de tudo, que é o centro, né? Aquele que tem Deus, ele tem palavra, né? Ele tem a verdade no coração dele. Então ele enfrenta, ele tem coragem, né? Por quê? Porque ele sabe que ele está baseado, né, gente? Ele está baseado em Jesus Cristo, né? No seu evangelho. Vamos continuar? As reflexões, tá, gente? Católicas, para a gente poder compreender a restauração e o perdão. A restauração e o perdão. A história de Pedro é um exemplo de que mesmo após erros gravíssimos, né, é possível a restauração e o perdão de Deus. E a mesma coisa implica na sua vida, tá? Mesma coisa. Assim como Jesus Cristo perdoou Pedro, né, você consegue perdoar. Jesus era santo, gente. Você não é, nem eu, né? Logicamente, vamos ter grandes dificuldades nesse perdão, que vai ser um processo longo, né? E o perdoado, né, desde que ele se reajuste, desde que ele queira mudar, que ele continue, né, também como você, com objetivo em Jesus Cristo, tudo vai dar certo. Agora, se ele errou com você, se um amigo errou, né, você perdoa igual, né, porque você entende que somos fracos, né, e tem pessoas que não conhecem Jesus Cristo, né, não entendem, né, só que a dor do sofrimento é normal, né, gente, é normal, somos humanos. Agora você tem que estar com o olhar lá na cruz de Jesus Cristo, né, que é por ele que você vive. Por ele você vive e por ele você sabe que uma hora isso vai passar, porque ele te garante isso, né? E tudo que você pedir para ele, que tiver de acordo com as leis de Deus, ele garante que ele te dá. Então vamos para a outra, né? Próximo tema. O amor como fonte de missão, né? O amor por Jesus, nós já falamos sobre isso. O amor por Jesus é a força que move a missão apostólica, né? Quando você já compreendeu, né, que por amor Deus mandou seu Filho unigênito para a salvação e remissão, né, e salvação. A remissão dos nossos pecados e a nossa salvação para a vida eterna, né? Desde que você creia, que você se esforce, né? O seu esforço não adianta nada. Aliás, quem te dá tudo é Jesus. Quem te dá tudo que você precisa para a sua salvação é Jesus Cristo. Então ele também vai te dar se você se esforçar obedecendo, né? E com o tempo você vai pedindo tudo para Jesus Cristo, que o nome dele tem poder. E ele te dará, se essa vontade sua estiver de acordo com as leis de Deus. Não é, minha gente? É isso. Então, esse amor por Jesus é a força que te move, né, nessa sua missão. Então não importa o que você vai passar, tá? Se você passar por uma guerra, você lembra que os apóstolos passaram por coisas horrorosas, tá, gente? Tá? Então, todo esse amor que move essa missão apostólica, isso daí os apóstolos deixaram claro para nós, né? Isso impulsiona a ação, né? E o testemunho de fé, né? Que foi o que aconteceu com os apóstolos. A importância da obediência. A obediência
aos mandamentos de Jesus é essencial para viver a fé e realizar a missão apostólica com eficácia, tá? Falamos agora, a obediência, ela faz parte do processo, né? Quanto mais você compreende o amor de Deus por você, que Ele tem o melhor plano de todos, porque Ele sabe, Ele é o princípio, meio e fim, que você compreende, que a melhor escolha é entregar a sua vida a Ele e estar disponível, né, para servir na terra, que foi o que Jesus Cristo fez, que foi esse o exemplo que Ele nos deixou, né? Então, gente, você entende a importância que é ser obediente, né? Quando você entende o amor de Deus por você. Aí você não quer mais saber de nada, as coisas que você decide sem pensar, sem falar com Jesus Cristo, sem falar com o Espírito Santo de Deus, que te guia, que te move, que faz tudo aqui, né? O Espírito Paráclito, como nós já tínhamos falado, ele que te guia, que te move, ele é indecifrável, né? É um mistério. Aí, gente, perdão, alguma coisa aconteceu aqui na minha garganta. Aí você vai entender, você vai realizar aquilo que Jesus quer que você realize. Você vai completar a sua missão e vai encontrá-lo lá nas alturas. Amém. A preparação para o sofrimento. A previsão da morte de Pedro é um lembrete de que a vida cristã pode envolver o sofrimento e a cruz, mas que estes são oportunidades de glorificar a Deus e de crescer na fé. Isso daqui nós falamos já, né? Aí depois Jesus diz assim, em seguida Jesus diz, venham comer. Jesus tinha um banquete preparado para os discípulos e mandou eles lá buscar peixe, gente. Jesus é demais da conta. Porém, a falta de obediência poderia ter feito com que os discípulos não recebessem o que estava ali para eles. Jesus estava ali para servi-los e saciar a necessidade daqueles que o obedeceram, gente, né? Jesus é um sacerdote humilde, né? Humilde, coração puro, inocente, né? Cordeiro, né? Humilde. Olha essa humildade, gente, esperando os apóstolos com banquete, gente, para servi-los, né? Aqui a gente lembra já, né, da Eucaristia, como já também falamos em outro vídeo. Por hoje é isto, minha gente. A homilia vai ficar com o seu padre da sua paróquia, da sua capela, tá? Do seu lugar que você frequenta, tá bom, gente? Olha, gente, estive lá. Já tá 5 minutos, gente. Vou ter que fechar o vídeo, infelizmente. Mas, quando o Frei Gilson fechou o rosário, não desta vez, da outra que eu fui. A Virgem Santa de Guadalupe, né? Tantos testemunhos, gente. Tantos testemunhos de cura, né? De restauração. É uma bênção, são milagres, gente. Milagres, né? Enfim, espero que esta leitura tenha sido de alguma valia para você, tenha servido para algo. E mais uma vez, Shalom, a paz esteja convosco. Um ótimo domingo para vocês e uma semana abençoada, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Santa, Mãe de Deus, possa abençoar, o Espírito de Deus possa abençoar toda a sua semana, a sua vida, a sua família, a sua casa, tá? E que você sirva, né? Que você esqueça de você e que você sirva para Cristo, tá, gente? Você não vai se arrepender. Em nome do Pai, gente do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou finalizar hoje com a cruz, tá, gente? Porque eu desejo do fundo da minha alma realmente que você seja feliz e que você se entregue a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, busque uma vida santificada, tá? Você vai viver muitas alegrias, mesmo com os sofrimentos, tá, gente? Shalom.